Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 5, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, As Bodas do Filho do Rei. Quarta-feira, ler com oração Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O mover dinâmico do Espírito. A comissão do Senhor Jesus é edificar a igreja. E em sua misericórdia, Ele nos forneceu algumas ferramentas para cooperarmos com a obra de edificação. Uma delas é a colportagem. O irmão Dong Yulan percebeu a necessidade de haver colportores nas ruas para levar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada. Fiel nesse encargo, o irmão Reinaldo Rodrigues, já falecido, começou a praticar a colportagem da região de Belo Horizonte. No mesmo espírito, em 1990, o irmão Amir Silva resolveu realizar a colportagem na região de Foz do Iguaçu. Era um trabalho muito árduo e os avanços ocorriam lentamente. Em 2017, o irmão Dong precisou fazer uma cirurgia, o que acarretava certa necessidade financeira. Seus cuidadores, um grupo de jovens, resolveram colaborar ofertando R$5.000, mas não possuíam tais recursos. Com o fim de alcançar seu objetivo, esses jovens foram instruídos pelo irmão André Dong a procurar o irmão Amir para fazer colportagem. Eles foram até Foz do Iguaçu e o irmão Amir lhes confiou alguns livros. Para a surpresa de todos, em pouco tempo, eles praticaram a colportagem e alcançaram o valor que pretendiam ofertar. A razão disso era que eles creram na palavra do profeta Dong Yulan, com simplicidade e obediência, de que eles eram um posto avançado de colportores, PAC, embora nunca tivessem tido experiência com a colportagem. Como resultado, surgiu a colportagem dinâmica. Assim, em 2019, replicamos esse modelo para muitas regiões e consolidamos 25 grupos com cerca de 5 pessoas cada um. Surgiu a colportagem dinâmica. Enquanto a colportagem convencional demorava a dar frutos, a partir de 2019, um grande número de pessoas foi abordado nas ruas e recebeu oração dos colportores. Muitas dessas pessoas se converteram ao Senhor e muitas outras receberam a palavra em forma de livros. Inúmeras sementes foram lançadas. O Evangelho do Reino tem sido pregado e muitos já vieram para a igreja. O Senhor precisa encerrar esta era. Não podemos esperar mais. Da maneira convencional, o Senhor teria de esperar mais 200 ou 300 anos para voltar. Mas Ele mesmo turbinou a pregação do Evangelho, tornando a colportagem dinâmica uma realidade entre nós. Louvado seja o Senhor. No final de 2019, vendo os frutos da colportagem dinâmica, perguntávamos ao Senhor o que fazer com Expo Livro. Oramos e o Senhor nos deu 3 carretas que hoje percorrem todo o Brasil e outros veículos mais para a América do Sul e América do Norte. Em breve esperamos disponibilizá-las também na Europa e em Angola, África. Depois disso, em São Luís, no Maranhão, um grupo de jovens se levantou com o desejo de alcançar mais jovens para Deus. Nasceu o Avança Jovem. Em uma era na qual o coração dos jovens e adolescentes está insensível a tudo que se refere a Deus, o Senhor fez um milagre e despertou essa geração para servi-lo. É o cumprimento de um Salmo 110:3.
segundo o qual os jovens emergirão como gotas de orvalho na aurora. Graças ao Senhor! Jovens, adolescentes e crianças têm se levantado como um exército santo. O povo de Deus tem se apresentado voluntariamente, atendendo à convocação da última hora. As mulheres também se movimentaram e criaram a rede das conectadas e as redes de apacentamento para cuidar de outras mulheres. Da mesma maneira, aos homens de oração, e ainda crianças saem com seus pais e se oferecem para orar pelas pessoas nas ruas. Somente o Senhor é capaz de fazer tantos milagres. Todas essas ferramentas visam edificar a igreja, pois somos um reino para lutar contra o império das trevas e trazer o Senhor de volta. Além de tudo isso, os serviços na igreja têm sido restaurados. Por meio deles, nosso temperamento inadequado, nossa dificuldade de relacionamento e nossa individualidade têm sido transformados e o corpo de Cristo está sendo edificado. Todas essas ferramentas foram turbinadas porque observaram um princípio: crer na palavra profética com simplicidade e obediência. Sem isso, não há a bênção do Senhor, porque a fonte da palavra profética só pode ser o próprio Deus. Ela não é palavra de homens. É chegada a última hora. Por isso, o Senhor está acelerando a pregação do Evangelho do Reino. Se você é um líder, nosso conselho é que deixe de lado a maneira convencional de liderar a igreja. Não seja um líder que se considera a autoridade máxima e exige a obediência de todos. Pelo contrário, seja simples e obedeça a palavra profética, encorajando os irmãos a orar pelas pessoas e pregar o Evangelho. Isso pode ser feito nas ruas, em horas determinadas ou aproveitando as oportunidades do dia a dia. É o momento de deixar de lado toda religiosidade e tradição e pensar fora da caixa, do jeito como Deus pensa. Se, por um lado, encerrar a era não é uma tarefa fácil, por outro lado, descansamos no Senhor, pois Ele faz todas as coisas. A nós cabe apenas obedecer ao Espírito, dando-lhe condições para atuar. Louvado seja o Senhor! Pergunta de hoje: o que fazer para colaborar com o Senhor no mover atual da igreja? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver,